Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e nos leva sempre a uma só direção, a eternidade. O caminho é difícil, tem pedras, espinhos, passamos por muitas dificuldades, não é verdade? Porém sabemos onde o caminho vai chegar. Por isso, não desanime, caminhe, levante a cabeça. Evangelho, segundo Marcos, capítulo 12, verso 38 a 44. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, verso 3. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Tomai cuidado com os doutores da lei. Estes são os chamados mercenários disfarçados de pastores, que em outro momento Jesus vai falar. Como Jesus Cristo mesmo vai salientar, eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Exploração e vaidade. Deus quer que nós nos afastemos desses 2 males da vida espiritual que destrói a vida do ser humano, que destrói a espiritualidade humana. A exploração, identificada como ambição, e a vaidade, que é o acúmulo da autoestima, que leva o homem sempre a ser e querer ser mais. E Jesus Cristo, em outro momento, ele vai dizer: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. É por aí que o discípulo deve se guiar. É por essa virtude da pobreza que devemos nos identificar com Cristo, como São Bonifácio, como os apóstolos, que deram muito de si, no sentido de não se mostrar, de não buscar aplausos humanos, mas de se identificar com Cristo. E hoje, justamente, é isso que Cristo quer para nós, nos propor. Dar com amor, dar muito
do pouco que a gente tem, com generosidade, como essa pobre viúva que também vai ser elogiada. Enquanto Jesus Cristo está mostrando a quem nós não deveríamos nos identificar, que são os doutores da lei, que gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Em outro momento, Jesus Cristo disse para os discípulos como deveriam se comportar quando fordes convidados para se assentar na última cadeira, para que, tendo o outro convidado mais importante, eles não venham ser convidados a ficar lá atrás. Mas se forem importantes, sim, eles serão chamados para serem colocados mais adiante. A pobreza extrema e a generosidade de uma mulher marginalizada, uma viúva pobre, é a pessoa da viúva aqui que é colocada nesse evangelho como um exemplo. Porque os doutores da lei, eles praticam o mal, devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação, disse Jesus. Jesus ali já se comportava como um justo juiz, observando essa atitude deles. E o Evangelho diz que Jesus estava sentado no templo observando aqueles que depositavam no cofre das esmolas aquilo que tinham, e observou que no meio da multidão, uma pobre viúva que depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositam do muito que tem um pouquinho, mas aquela mulher tinha pouco, era pouquinho que tinha, mas ela deu tudo. Deu 2 pequenas moedas, não valiam nada. Para o rico isso não valia nada, mas ela era tudo que tinha. Jesus então chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Jesus pede assim que nós observemos, tomemos a atitude de observar a atitude dos doutores da lei para não imitarmos suas atitudes, pois fazem tudo para se colocarem em evidência pelas roupas e lugares de honras e buscam aplausos da sociedade. A pobreza de espírito, sermos como Jesus Cristo disse, tomar cuidado com aqueles que não são exemplos e não imitar eles. Porque eles exploravam as pessoas, os doutores da lei. Jesus nos convida a imitar o comportamento da viúva, sem recursos, mas desapegada, a ponto de depositar no cofre do templo tudo o que tinha para a sua sobrevivência. Jesus Cristo não se refere aí à quantidade, mais ou pouco, mas da generosidade, do amor que ela tinha no coração e que os doutores da lei não tinham. Não são os títulos e honrarias que contam, mas a generosidade discreta, a generosidade na simplicidade do amor, que dá com a mão direita sem a mão esquerda ver. É assim que Jesus Cristo quer que nós façamos. Divino Mestre, fazes grave advertência contra os que gostam de ser bajulados pelo público e enriquecem à custa dos pobres. Receberão a condenação mais severa. Depois, voltas o olhar para a viúva pobre, que deposita no templo tudo o que tinha para viver. Não perderá a sua recompensa. Amém. Amém e amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração. Hóstia celestial, hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma
e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém.